que a senhora falar. Sucesso? Show de bola? Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, boa tarde a todos e a todas aí. Mais uma vez, como sempre, um prazer, posso dizer assim, inatingível estar compartilhando aqui esse momento áureo com vocês. Falando com a Jéssica, que já me disse aí que é lá de Olinda, né? Olinda. Olinda tem um carnaval maravilhoso, rapaz. Olha, recomendo para vocês. Se um dia vocês puderem, tiverem a oportunidade, não sei se vocês gostam de carnaval, mas lá em Olinda é sucesso total. Pelo menos eu gostei, né? Eu fui e gostei. Não sei se vocês vão gostar. Mas vamos lá, começar aqui, ó. É hora da revisão. Pronto! É hora da revisão. Nós vimos aí na teleaula passada, começamos a falar sobre as leis ponderais. Confira comigo no replay. Tá aí, ó. Falamos sobre leis ponderais, especificamente aí, são 4 leis, tá? Mas especificamente nós falamos de 2, correto? Então vamos colocar aqui, ó, Nós falamos, nós falamos da lei da conservação das massas, lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, não é isso? E na lei da conservação das massas nós vimos que uma reação química, quando ocorre em sistema fechado, a massa tende a se conservar. Né? Olha a Jéssica aí. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Vimos também a lei das, né? Proporções. Tá aqui, ó, lei das proporções definidas. Ok? Que diz que quando eu altero a massa de um material, a massa dos outros materiais irão alterar na mesma proporção. Confere o raciocínio? Falei certo? Tranquilidade. Vimos também que esta alteração, esta modificação na massa, do jeito que você quiser pensar aí, certo? Ela vai ocorrer na menor proporção possível. Falamos na aula passada que se um aumenta 5 vezes e o outro aumenta 10 vezes, qual que a gente leva em consideração? O que aumentou 5 vezes. Né? Porque aquilo que aumentou a mais está em excesso. E se ele está em excesso, obviamente não reage. Né? Eu dei o exemplo clássico aí da casa, que o pedreiro pede 10 mil tijolos, você vai lá e compra 15 mil tijolos. Ele usa 10. Sobrou 5. O que está a mais, sobra. Esses 5 mil tijolos que sobraram, faz parte da casa? Não faz parte da casa. A mesma coisa, você colocou reagente a mais. Esse reagente que você colocou a mais, faz parte da reação química? Não faz parte. Sobrou, está ali em excesso. E aí nós falamos que tem o reagente em excesso e o reagente limitante. Confere? Tranquilo? Outra parte que nós comentamos aí, que eu me lembro muito bem, foi a questão da teoria atômico-molecular. Aqui, ó. Teoria atômico-molecular. Vulgarmente chamada de mol, ao qual nós vimos que uma quantidade fixa de material vai fazer com que a massa total seja diferente. Por quê? Porque os átomos são formados por entidades químicas diferentes e as diferenças estão na massa. Então, isso aqui tudo nós falamos na aula passada, pelo que me recordo, é claro, né? Se eu pulei alguma parte aí, você pode me chamar a atenção. Professor, esqueceu aquilo ali, ó, você não falou não. Burro. Aqui, então, eu vou juntar isso aqui tudo, eu vou unir isso aqui tudo para especificar algo de extrema relevância, de extrema importância, que sempre é cobrado em provas, sempre. E com certeza vai estar na sua prova, sem sombra de dúvidas. Eita, professor, é sério? Estou falando sério. O que vai dar na sua prova com certeza? Balanceamento. Tá aqui, ó. Balanceamento. O que é o balanceamento? É a aplicação das leis ponderais em nível microscópico.
Professor, você pode falar de novo? Pô, falou tão bonito assim que me chamou a atenção. Fala de novo. Falo. Balanceamento é a aplicação das leis ponderais em nível microscópico. A massa não se conserva? A massa se conserva. Tudo na natureza não é formada de átomos? Tudo na natureza é formada por átomos. Logo, então, como consequência, se a massa se conserva e tudo é formado por átomos, os átomos se conservam numa reação química. Átomo não pode ser nem criado e nem destruído no curso de uma reação química ordinária. Se no início do processo eu coloquei 100 átomos, no final do processo eu tenho que ter 100 átomos. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a massa se conserva e a massa do material é constituída, é formada por átomos, como nós vimos, então estes átomos, eles se conservam. Se a massa se conserva e o que constitui a massa é átomo, então átomo também se conserva. Aí o que nós temos lá? Ó, vamos aqui, ó, colocar aqui para nunca mais a gente errar. Nunca mais. Eu tenho a famosa reação química. Ó, reação química. Pronto, bonitinho. O que eu tenho numa reação química? Quais são as partes que aparecem numa reação química? As partes são elas: reagentes, tá aí, ó, reagentes e, obviamente, os produtos. Correto? Beleza? E aí, quando eu represento uma reação química com reagentes e produtos, existem alguns nomes específicos que aparecem aí que de vez em quando as pessoas se perdem. Por exemplo, vou pegar uma reação trivial, clássica, sem mistério nenhum para que ninguém se perca. Então aqui eu vou ter, ó, H2 mais O2 gerando, produzindo, formando H2O. Pronto. Vamos dar nome aos bois aqui para ninguém se perder. Ó, esse número que aparece aqui embaixo, o 2 do hidrogênio, esse outro 2 aqui do oxigênio, lá do outro lado, o 2 do hidrogênio, ou quando não aparece nada, é o número 1, esse número 1 aqui, ó, do oxigênio, eles são chamados de índices ou atomicidade. Pronto, aqui, ó. Ó, índice ou atomicidade. Pronto. Tanto faz. Você falar índice, você falar atomicidade, vai dar na mesma. Eu, particularmente, gosto de chamar de atomicidade. E por que eu, particularmente, gosto de chamar de atomicidade? Porque lembra átomo. Entendeu? Então é exatamente isso. O índice ou atomicidade indica a quantidade de átomos no ente químico. E aí aparece também um número aqui na frente. Tá lá, ó, bonitinho. Tô até marcando aqui, ó. Esse número aqui que aparece aqui na frente, ó, vou colocar até um asterisco para ninguém se perder, ó. Esse número que aparece na frente, a gente chama ele é conhecido como coeficiente estequiométrico. Pronto. Ele é conhecido como coeficiente estequiométrico. Ou simplesmente coeficiente. Né? Alguns gostam de falar todo o nome, coeficiente estequiométrico, outros apenas coeficiente. Eu, por uma questão de preguiça, já adianto logo, assumo, eu gosto de falar só coeficiente. E o que o coeficiente indica? Ele indica a quantidade da espécie química. O coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade da espécie química. Simples desse jeito. E você viu comigo a aula passada, nós comentamos a aula passada, que a quantidade, você lembra, a quantidade é vulgarmente chamada de mol. Lembra da quantidade de matéria? Que é o número 6,02 vezes 10 a 23? Lembra disso? A quantidade de matéria a gente vulgarmente chama de mol. Se o coeficiente indica a quantidade de matéria, então o coeficiente estequiométrico indica o número de mols. Aí olha só. Ó,
se a gente fosse representar aqui pelo modelo de Dalton, lembra do modelo de Dalton que a gente falou lá passada? Esfera maciça, indivisível e sem cargas. Lembra disso? Falamos isso na aula passada. Então, ó, pega aqui comigo, ó. Olha que bonito, olha que sensacional. Pega aqui comigo. Se eu fosse representar pelo modelo atômico de Dalton, essa reação química, como é que ela ficaria? Ó? H2. H2 são duas bolinhas de H. Tá lá, ó. H, H. Vai reagir. Opa! Vai reagir com quem? Com O2. Como que eu represento o O2? Duas bolinhas de O2, duas esferas de O2, segundo o modelo atômico de Dalton, que diz que o átomo é uma esfera maciça, indivisível e sem cargas. Então, ó. E do outro lado, nos produtos, o que vai aparecer? H2O. Como que eu representaria o H2O? Uma esfera do O, duas esferas do H. H2O. Então tá aqui, ó. Bonitinho, ó. O átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Tá lá, H2O. Aí, ó, bonitinho. Esse cara, eu chamo, dou o nome de entidade química. Ó, que dica. Entidade química. Tá aí, ó. Alguém pode chamar molécula. Alguém pode falar espécie química. Eu chamo de entidade química, acho bonitinho. E aí, olha só. A entidade química não posso mudar a sua composição. Por exemplo, água. Fórmula da água, H2O. Posso escrever a fórmula da água H3O? Posso escrever a fórmula da água H2O2? Posso escrever a fórmula da água H4O2? Então, veja bem, a composição da entidade química eu nunca mudo. Em outras palavras, a fórmula eu nunca mudo. A fórmula é sempre a mesma. O que eu vou alterar é a quantidade. Então, ó, imagina você, eu venho aqui, olha só que tranquilidade, Eu venho aqui e coloco o coeficiente estequiométrico 2. Beleza? Tranquilo? O que significa esse 2? A quantidade. Quer dizer que o H2 vai aparecer quantas vezes? Então, aqui tem 1, ela vai aparecer 2 vezes, olha lá. 1, 2 vezes aí, ó. Tá vendo? É lógico que se eu tivesse colocado o número 3 aqui, o H2 se repetiria 3 vezes. Porque esse número que aparece aqui na frente indica a quantidade. Então, no balanceamento, eu não altero a atomicidade. No balanceamento, eu altero a quantidade. O professor fala de novo, ficou tão bonito, até rimou. Eu achei interessante para falar. Ó. No balanceamento, eu não altero a atomicidade. Eu altero a quantidade. Por quê? Porque se eu alterar a atomicidade, eu mudo a fórmula. E eu posso mudar a fórmula? Tem como eu escrever a fórmula da água H8O6? A fórmula da água sempre será H2O. Aí se eu venho aqui, ó, na frente da fórmula da água e coloco o número 2. O que isso significa? Que a quantidade de moléculas de água, ó, a quantidade está dobrando. Então, se era um H2O, agora são 2 H2O. Olha que lindo! Pronto. E aí, se você perceber agora, e eu tenho certeza que você percebeu, o balanceamento está representando as leis ponerais em nível microscópico. Por quê? A massa não se conserva? E tudo na natureza não é formado por átomos? Então, se a massa se conserva, obrigatoriamente os átomos se conservam. Vamos ver quantos átomos de H tem antes da seta? Ó, quantos átomos de H tem antes da seta? 1, 2, 3, 4. Afinal, o átomo é uma esfera maciça, indivisível
sem cargas. Então, quantos átomos de H eu tenho nos reagentes? 1, 2, 3, 4. Quantos átomos de H eu tenho no produto? 1, 2, 3, 4. Tem a mesma quantidade de átomos? Então a massa se conserva. Vamos ver o oxigênio? Quantos oxigênios eu tenho nos reagentes? 2. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? 2. A quantidade de átomos se conserva? Então a massa se conserva. Isso que eu acabei de fazer com vocês, conversando, a gente chama de balanceamento. O que é o balanceamento? Aplicar as leis ponderais em nível microscópico. Em outras palavras, igualar a quantidade de átomos dos reagentes com a quantidade de átomos dos produtos. Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Pronto. Olha aí que tranquilidade. Aí você vai falar assim, pô, professor, caramba, você foi fazendo aí, foi escrevendo, foi me entretendo, eu nem prestei atenção qual foi o passo a passo. Eu só vi que estava balanceado. Será que assim, não existe uma maneira, um método, uma forma, né, um passo a passo para a gente realizar um balanceamento? Existe, claro que existe. Basicamente, posso dizer para vocês, existem 3 maneiras de fazer o balanceamento. Método das tentativas, método algébrico e o método usando o número de oxidação. Esse aqui a gente vai aprender um pouquinho mais tarde. Quando trabalhar com NOx, aí eu vou falar sobre o balanceamento usando o método da oxirredução. Então, ó, de que maneira eu posso fazer o balanceamento? 3 maneiras. Quem escolhe? Eu. Existe o método das tentativas, o método algébrico e o método usando NOx. 3. Vamos passo a passo para não ter dúvidas. Vamos lá. Posso apagar a hora da revisão? Posso? Vou apagar, hein? Então. Balanceamento. Vamos lá, ó. Vamos realizar o balanceamento utilizando o método das tentativas. Tá aí, ó. Método das tentativas. Pronto, maravilha! Maravilha é essa! Método das tentativas, o próprio nome já diz, né? Você vai colocando um número e vai tentando balancear. Colocando um número e vai tentando balancear. Pô, professor, mas eu vou colocar um número aleatório assim, vou chutar um número em qualquer lugar e vai que dá certo? Não. Até para o método das tentativas existe aí sim uma sequência de passos, obviamente para facilitar a sua vida, né? Para você balancear mais rápido, né? Obviamente, né? Então vamos lá. Como é o procedimento do método das tentativas? Qual é o passo a passo dele? Então tá aqui, ó. Primeiro passo. Primeiro passo para realizar o balanceamento pelo método das tentativas. O primeiro passo é você visualizar qual o átomo que mais se repete, qual o elemento que mais se repete em toda a reação. Então, ó, tá aqui para você, hein? Para você encontrar o elemento que menos se repete. Teoricamente, se você encontrou menos, você encontra mais. O que você vai contar, né? Professor. Agora vem minha dúvida. Eita, professor. Eita! E se tiver mais de um elemento que menos se repete? O que eu faço? Você vai pegar aquele que tem menor atomicidade. Então, vou colocar aqui, ó. Ó, segundo. Existindo elementos com o mesmo número de repetições, escolher
aquele com menor atomicidade. Tá aí. Não tem dúvida. Existindo elementos com o mesmo número de repetições, escolher aquele com menor atomicidade. Olha que delícia. Terceiro, né, para aquele que tem o menor número de repetições, inverter a atomicidade com o coeficiente. Tá aí. Pronto, bonitinho. Desse jeito. Aí os outros coeficientes vão, obviamente, ser encontrados você comparando a quantidade de um elemento de um lado com a quantidade deste mesmo elemento do outro lado da seta. Tranquilo? E para demonstrar essa metodologia, você não ficar perdido, falei, eita, ele falou e não falou nada. Fiquei perdido. Vamos lá, ó, tranquilidade total. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo 1. Ó, exemplo 1. Eu tenho lá C6H12O6 mais O2, gerando, produzindo, formando CO2 mais H2O. Pronto. Tá aí, ó. Não precisa ser um gênio, não precisa ser um cientista da NASA para perceber que a quantidade dos elementos antes e depois não está a mesma. Ó, um exemplo rápido, ó. Antes da seta, nos reagentes, eu tenho 6 carbonos. Depois da seta, nos produtos, eu só tenho 1 carbono. Não tem a mesma quantidade. Da mesma forma, se eu olhar antes da seta, a quantidade de hidrogênios nos reagentes são 12. A quantidade de hidrogênios nos produtos são 2. Não tem a mesma quantidade. Então, eu tenho que balancear. Mas eu posso balancear alterando as atomicidades? Eu posso chegar aqui, em vez de ser CO2, que é o gás carbônico, eu posso colocar assim, C6O2? Não posso. Eu não altero a atomicidade, eu altero a quantidade. Ou, se você quiser, eu altero o coeficiente estequiométrico. Então vamos lá, ó. Qual é a metodologia? Primeiro passo, encontrar o elemento que menos se repete. Vamos ver, ó. Carbono. Em toda a equação se repete quantas vezes? 1, 2. Hidrogênio. Em toda a equação se repete quantas vezes? 1, 2. Oxigênio. Em toda a equação, quantas vezes se repete? 1, 2, 3, 4. Então, ó o primeiro passo. Encontrar o elemento que menos se... Professor, olha só. Tem mais de um elemento que menos se repete. É o carbono e o hidrogênio. O carbono, em toda a equação, se repete 2 vezes. E o hidrogênio, em toda a equação, também se repete 2 vezes. E agora, o que eu faço? Eu choro? Não. Escolher aquele com menor atomicidade. Então é só olhar, ó. Carbono aqui, atomicidade, 6. Hidrogênio, atomicidade, 12. Quem que eu pego? Carbono. Ah, mas você olhou antes e depois da seta. Ué, vamos olhar depois da seta. Carbono, quantos carbonos depois da seta? 1. Hidrogênio, quantos? Quem tem menor atomicidade? Carbono. Então eu vou pegar o carbono. Por quem que eu vou começar? Pelo carbono. Aí o que eu faço com o carbono? Ó, o que eu faço com o carbono que tem menor atomicidade e que menos se repete? O que eu faço? Inverte a atomicidade com o... Ó, então, aqui, ó. A atomicidade aqui é 6. Passa para aqui como coeficiente. Aí, ó. Tá, ó. Inverter a atomicidade com o coeficiente. Mas e se tiver em valores
Não, Não tem como 6 com 12. não, tipo, C com H. Você pega qualquer um, tiver os mesmos valores. Beleza? Então, ó, a atomicidade se transformou em coeficiente. Do jeito que está aqui, ó. Pronto. Todos os outros coeficientes, vou deixar aqui, ó, não vou nem mexer. Todos os outros coeficientes saem pela comparação. Como assim, professor? Comparação, não entendi. O carbono já está balanceado. Já fiz o carbono. Qual o próximo que eu pego? O hidrogênio ou o oxigênio? Hidrogênio, o que menos se repete. Então, vamos lá. Quantos hidrogênios aqui do lado dos reagentes? 12. Então, nos produtos tem que ter 12, porque os átomos se conservam. Beleza. Aqui só tem 2. Então, eu te pergunto, qual o número que eu vou colocar aqui, que quando multiplicado por 2, vai dar o total de 12? 6. Oh, sucesso. Hidrogênio balanceado. Já balanceei o carbono, já balanceei o hidrogênio. Está faltando o que agora? Então vamos lá. Vamos ver o oxigênio? Contando o oxigênio, lembre-se, ó, acabou de fazer comigo. O coeficiente multiplica a atomicidade. Acabou de fazer comigo você. Então vamos lá. Quantos oxigênios depois da seta? Depois da seta, ó. 6 vezes 2, 12. Mais 6 vezes 1, 6. Dá o total de 18 oxigênios. Confere? Se eu tenho 18 oxigênios nos produtos, eu tenho que ter quantos nos reagentes? 18. Pronto. Ó, conta comigo, conta comigo. Eu tenho que ter 18, confere? Aqui já tem 6. Tudo bem? Para 18 faltam 12. Ó, de novo, ó, eu tenho que ter quantos? 18. Aqui já tem? Para 18 faltam quantos? 12. Os outros 12 têm que vir daqui. Qual o número multiplicado por 2 que dá 12? Equação balanceada. Não tem a ordem do balanceamento, a teoria do macho? Que é metade. Não vai não, que de vez em quando tá errado. Às vezes você nem sabe o que é metal. Opa, professor, dá outro exemplo aí, professor. Outro exemplo aí, filé. Exemplo 2. Olha lá, ó, que lindo. H3PO4 mais CaOH2, produzindo, gerando, formando, sintetizando, seja lá o nome que você quiser dar aí, Ca3PO4 mais H2O. Usa a sua teoria, por quem que eu começo? Ó, mas eu ajudo o P é o fósforo. Por quem que eu começo? Não sei. Eu começo primeiro pelo cálcio. O que eu faço com cálcio? Ó, então para não complicar nunca mais. O número que está fora do parênteses multiplica apenas o que está dentro. O número que está fora do parênteses multiplica apenas o que está dentro. O número que está fora do parênteses multiplica apenas o que está dentro. Mas se fosse a ordem da teoria do macho, seria primeiro o cálcio, depois o fósforo, depois o hidrogênio, depois o oxigênio? Eu poderia começar pelo fósforo. Não é, porque os dois são metais. Não? Fósforo, metal. Você já viu uma espada de fósforo? A metal. Ah, uma espada de fósforo. Por que eu começo? Ó. Qual é o elemento que menos se repete? O cálcio se repete 2 vezes,
O fósforo se repete 2 vezes. O cálcio aparece aqui uma vez, o fósforo uma vez. O cálcio aqui aparece 3 vezes, o fósforo aqui aparece... Pronto, qual que você quer? Fósforo, pronto, fósforo. Ó, o que eu sei sobre o fósforo é o que menos se repete. É por ele que eu vou começar. Por ele que eu começo, o que eu faço ali, ó? Inverte a atomicidade com o coeficiente. Qual é a atomicidade do fósforo aqui? 2. O 2 daqui vai parar como coeficiente daqui. Fósforo está balanceado? Já está balanceado o fósforo. Depois, qual o outro que menos se repete? O cálcio. Vamos lá, ó. Quantos cálcios aqui? 3. E aqui? 1. Aqui tem 3 e aqui só tem 1. Tá, aqui na frente eu coloco o número para balancear o cálcio. Já foi o cálcio? Já foi o fósforo. Confere? Falta o hidrogênio e o oxigênio. Quem que eu pego? Se repetem na mesma velocidade. Não sei. Se repetem. Não, hidrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio? Então vamos contar o hidrogênio? Ó, quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 2 vezes 3, o coeficiente multiplica a atomicidade, que nem a gente fez aqui em cima. Mais 3 vezes 2, dá o total de... Confere? 12 o quê? Hidrogênios, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Sucesso? Se eu tenho 12 hidrogênios nos reagentes, quantos que eu tenho que ter no produto? Qual o número multiplicado por 2 que dá 12? 6. Equação balanceada. E eu não comecei pelo metal. Você começa, então não precisa colocar o coeficiente. Não. Vai ser 1. Vai ser 1. Exatamente. Tudo certo? Tudo certinho, né? Certo. Tudo tranquilo. Colocar uma aqui e vai na boa. Vai. Então tá bom. Então, esse aqui, como eu disse para vocês, é o método das tentativas. Aí você vai me perguntar, professor, você disse que tem 3 métodos. O método das tentativas, o método algébrico e o método da oxirredução, que eu uso o NOx, que você disse que vai explicar mais tarde. Sim, claro, óbvio. Qual que eu uso? Aí a resposta vai ser aquela resposta de advogado. Depende. Depende do que, professor? Ó, pensa comigo. Vamos juntos, vamos juntos. Se eu realizei o balanceamento pelo método das tentativas e não consegui. Imagina, eu fiz uma vez, deu errado. Fiz a segunda vez, não consegui. Tentei pela terceira vez, não deu certo. Então eu te pergunto, eu vou continuar insistindo com o método das tentativas? Eu vou logo para o método da oxirredução ou método algébrico. Se eu não conseguir pelo método das tentativas, eu vou utilizar outro método, porque não está dando certo. Uma questão simples, óbvia, de dedução lógica. Se eu fiz de um jeito e não deu certo, eu vou fazer de outro jeito. Tentei lá temperar o arroz, colocando arroz, água e depois no final o alho. Ficou uma bosta. O que eu faço? Mudo. Primeiro eu coloco o alho, depois eu coloco o arroz e depois a água. Uma questão simples de dedução lógica. Fiz de um jeito e não deu certo, vou tentar então de outro jeito. Tranquilidade? Estou sentindo vocês meio tensos assim. Tranquilidade de todo mundo. Show? E aí, como eu disse para vocês, e vou voltar a repetir, esses númerozinhos maravilhosos aqui que eu estou circulando de azul
esses númerozinhos. Lembrando que quando não aparece nada na frente é o número 1, só para deixar reforçado. Tá? Esses númerozinhos maravilhosos que aparecem na frente são conhecidos como coeficientes estequiométricos. E os coeficientes estequiométricos indicam a quantidade. E para nós, quantidade é a mesma coisa que mol. Então eu posso, sem medo de ser feliz, 2 mols de H3PO4 reagem com 3 mols de CaOH2, produzindo 1 mol de Ca3PO4,2 e 6 mols de H2O. Pronto, mas sem medo de ser feliz eu posso falar isso. Sai da minha boca com maior tranquilidade. Pessoal, por que existe alguma forma com parênteses? Porque em vez de botar já direto? Porque é aquela espécie química que se repete. Então, PO4 está se repetindo 2 vezes e não P2O8 repetindo uma vez. Como é que é? Vou de novo aqui, ó. O PO4 está se repetindo 2 vezes e não o P2O8 se repetindo uma vez. Por isso que aparece assim. Sacou? De boa? Mas não daria para ficar tipo PO2, não, P2 e O8? Foi o que eu acabei de falar. Se eu colocar P2O8, essa parte está se repetindo apenas uma vez. Mas ele não se repete só uma vez, ele se repete 2. Então não tem como colocar P2O8 repetindo 2 vezes. Aí extrapola. Show? Aí olha o que eu falei no início da aula, na hora da revisão. Que o balanceamento é o quê? O que é o balanceamento? E a aplicação em nível microscópico. Então, esses coeficientes não são as quantidades? Então, essa reação aqui, ó, ela vai acontecer com múltiplos e submúltiplos desses valores. Então, 2 mols de H3PO4 reagem com 3 mols de CaOH2. Se eu colocar 4 mols desse, quantos desses eu tenho que colocar? 6. Lei das proporções definidas. Se eu colocar 1 mol desse, quantos desses eu tenho que colocar? 1,5. Se eu colocar 20 mols desses, quantos desses eu tenho que colocar? 30. Olha só que maravilha. O balanceamento é a aplicação das leis ponderais em nível microscópico. Então, toda reação, seja ela qual for, vai seguir os múltiplos e submúltiplos dos coeficientes estequiométricos. Por isso que é tão importante balancear. Porque o balanceamento vai me indicar a porcentagem não, né? Vai me indicar a proporção exata dos materiais que estão reagindo. Nem mais, nem menos. Sacou a ideia? Por isso que toda vez que eu tenho uma reação química, o meu primeiro passo, a minha primeira ação é balancear. Professor, se eu não balancear, meu amigo, dali para frente tá tudo errado. Tá tudo errado, não tem nada certo. Pode chorar. Pô, professor, fiz o cálculo certinho e não balanceei. Rodou. Primeiro passo, quando eu tenho uma equação química, balanceamento. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos indicam as proporções aos quais os reagentes e os produtos estão ali, né? Vamos dizer assim, interagindo. Show? Tranquilidade? Sucesso? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Angústias pessoais? Não? Nada? Fale comigo. Tranquilo? Até os exercícios. Mas olha só. Como eu falei a aula passada, como eu disse a aula passada, né? Eu tenho as massas molares desses materiais. Será que com as massas molares... Peraí, o que eu falei mesmo do balanceamento? Balanceamento... Aplicação das leis ponderais em nível... Então, se a aplicação das leis ponderais, se eu usar as massas molares, será que a massa se conserva? Vamos ver? Ó, eita, professor, agora teste de... Quero ver, ó.
Ó, lá da aula passada, vê se está certo aí, vê se está certo aí. Aula passada. Massa do carbono 12. Massa do hidrogênio 1, massa do oxigênio 16. Preciso decorar? Não. Ele fornece a tabela periódica na prova. Lá no finalzinho da prova. Só ir lá e... Aqui, ó. Mas para não ter dúvida, ó, me ajuda aí, ó. Massa molar do carbono, 12. Massa molar do hidrogênio, 1. Massa molar do oxigênio, 16. Fechou? Sucesso? Então vamos lá. Será que as massas molares aqui se conservam? Por exemplo, se eu não colocasse os coeficientes, sem coeficiente, ó. Se eu não colocasse os coeficientes, zero de coeficiente, será que a massa iria se conservar? Não. Vamos ver? Ó, me ajudei. Massa do carbono é 12, né? Ó, 6 vezes 12 dá 72. Confere? Vai somando aí, 72. Massa do hidrogênio é 1. 1 vezes 12, 12. 12 com 72, 84. Massa do oxigênio, 16. 6 vezes 16, 96. 96 mais 74 dá 184. 84? 84. Então, 96 mais 84 dá 180. Confere? Então, ó, aqui vai dar 180 gramas. Show? Sem o balanceamento, hein? Sem o balanceamento. Massa do oxigênio é 16. 16 mais 16, 32. Ó. Beleza? Vamos lá para o outro lado, ó. Massa do carbono, 12. Do oxigênio, 16. Mas são 2, não são? 16 mais 16, 32. 32 mais 12, 44. Então, aqui vai dar 44. Confere? E da água? Massa do hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2. Mais 16, 18. Olha lá, ó. Conservou? 180 mais 32 dá 212, não é isso? Do outro lado, 44 mais 18 dá 212? Então, por isso que eu tenho que balancear. Aí, quando eu balanceio, ó, aqui eu não coloquei 6, aqui eu não coloquei 6, e aqui eu não coloquei 6. Pronto! Esse 6 não indica a quantidade? Quantas vezes ele está se repetindo? Quantas vezes o 32 está se repetindo? 6 vezes. Quantas vezes o 44 está se repetindo? 6 vezes. Quantas vezes o 18 está se repetindo? Será que agora dá certo? Vamos ver? Ó, não fiz nada com esse, continua 180. 180. Aí aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Vai 1. 18 mais 1, 19. Confere? Vê se eu fiz certo aí. Se eu errei, você fala, Eduardo, tá errado aí. Ó, 6 vezes 2, 12. 12 vai 1. 6 vezes 3, 18. 1, 19. Se eu somar aqui, ó, essa soma. 180 com 192. 360, 372. Vê se eu fiz a conta certa. $372. Beleza? Vamos ver do outro lado? Ó. Multipliquei por 6, hein? Então vamos lá. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Confere? Mais, ó. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6. E 4, 10. 108. Confere? Vê se eu fiz a conta certa aí. Mentira! Sério? Ah, não acredito que deu 372 gramas, visto que o balanceamento é a aplicação das leis ponderais em nível microscópico. E uma das leis ponderais diz que a massa se conserva, a lei da conservação das massas. Então, se eu iniciei com 372, eu tenho que terminar com 372. Por isso que é de extrema relevância fazer o balanceamento. Quando você faz o balanceamento, você está fazendo... Aplicação das leis ponderais em nível microscópico. Pronto. Sucesso? Aí o que eu sei? Se eu altero a massa de um, todos os outros alteram na mesma proporção. Que proporção é essa? Indicada pelos coeficientes. Essa é a proporção. Então, toda vez que eu analiso uma reação química, eu vou analisá-la fundado, baseado nos coeficientes. É eles que me dão a regra de proporcionalidade. É eles que me indicam qual proporção eu devo seguir. E se não tiver na proporção indicada pelos coeficientes estequiométricos,
alguém está em excesso. Tranquilo? Vamos lá, senhoras e senhores, meus rapazes, falem comigo. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Professor, mas se pedisse para calcular aquele M1, sabe, quando você vai calcular a massa molar que é 180. Ou 32. Ou 44. Essa é uma. Você não balanceia. Não, a massa molar não é a massa do balanceamento, é a massa da substância. Aí você multiplica no balanceamento. Pelo coeficiente, pela quantidade. Show? Mais alguma dúvida? Aqui no bate-papo, no chat. Chat no questions about the atomic molecular theory. Tem uma pessoa aí, professor. É, a Jéssica. Não, então a Jéssica não falou nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Vamos colocar em prática então. Vamos fazer aí, ó. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra como matou. Não, as outras coisas aí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó, dinâmica de grupo. Roda de conversa. Eu faço uma questão, você faz outra. Do mesmo assunto. Beleza? Então vamos lá. No thanks, ok. Vamos lá. Posso apagar? Posso apagar? Posso apagar? Vou apagar, hein? Posso apagar a metodologia das tentativas? Sim. Ó. A mão já está tremendo. Não sou uma dúvida. Ah. A segunda metodologia você vai passar outro dia. Passa outro dia. Então vamos lá de novo. O senhor considera melhor qual? Essa daí ou a segunda? Não tem melhor. Depende da aplicação. Depende. Depende da ocasião. Existem casos, e aí você vai perceber, por exemplo, quando a reação é de oxirredução, vou falar sobre isso, ainda vou chegar lá. Quando a reação é de oxirredução e tem muitos reagentes e muitos produtos, quer dizer, a equação química é muito grande, é melhor fazer pelo método da oxirredução. Mas qual que Ela é eficiente. Mais eficiente. Mas qual desses métodos é o mais tranquilo de fazer, que você faz mais rápido, assim, mais tranquilamente? Tentativa. Rápido. Eu faria numa prova, vamos dizer. Eu olho assim e já faço. Mas quando eu vejo que a equação química é muito grande e eu já percebo que alguém sofre oxirredução, Já decorou todos os balanceamentos possíveis já. tá vendo? Eu não tenho nada para fazer da vida, eu fico decorando balanceamento. Tem 400 anos só de química. 400 não. A gente tem 35. Pronto, agora tá bom. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo aí botando a cabeça para trabalhar. Porque o que nos diferencia dos animais irracionais é a abstração, é a capacidade do raciocínio lógico. Questão número 1, ó. Questão número 1. Questão número 1. Eu vou fazer e aí você vai acompanhar comigo. Ele fala o seguinte, ó. Foi descoberta recentemente uma fruta brasileira, a sua riqueza em vitamina C. Ela chega a possuir a quantidade de 37 gramas de vitamina C por quilograma de fruta. Sabe-se que a dose diária recomendada da vitamina C6H8O6, que é a vitamina C, é de 62 miligramas. Se comermos diariamente cerca de 200 gramas dessa fruta, o número de mols de vitamina C que estaremos ingerindo a mais do que o recomendado será aproximadamente. Então vamos lá? Mistério nenhum, hein? Mistério nenhum. Aqui, ó. Aqui é apenas uma organização do conhecimento. Se você conseguir organizar o conhecimento, sucesso total. Ó, vamos lá. Começando do começo. Ele disse, tá aí, que na fruta, segundo informações do texto, eu tenho 36 gramas de vitamina C, acho que é 36, né? 37 de vitamina C por cada quilo de fruta. 1000 gramas, não é? Então, ó, 37 gramas de vitamina C para cada 1000 gramas de fruta. Beleza? Confere.
Mistério nenhum, né? Eu acho que não. Aí, olha só. Vamos lá. Ele falou, estou seguindo as informações que estão no texto. Ele falou que essa pessoa vai ingerir diariamente 200 gramas de fruta. Tá aqui, Se comermos diariamente 200 gramas desta fruta. Então, sucesso. Quanto da fruta eu vou ingerir? 200 gramas. Ingerir 200 gramas de fruta. Quanto de vitamina C eu vou estar ingerindo diariamente? X. Confere? Aqui, então, é só fazer uma regra de 3. Fazendo uma regra de 3, tranquilamente você chega ao X. Ou então, lei das proporções definidas. Se um altera, todos os outros alteram na mesma proporção. Quer ver a proporção aqui? Aí tem que ficar esperto. De 1000 para 200, dividiu por 5. Consequentemente, de 37 para X, também vai dividir por 5. É lei das proporções definidas. Se um alterou, todos os outros alteram na mesma proporção. Pronto, o meu assessor ali já me deu a dica. O X aqui é igual a 7,4 gramas. É isso que eu estou ingerindo diariamente. Tudo bem? Ok? Mas ele não quer a massa. Ele quer o número de mols. Então, sua pergunta. A massa molar é calculada a partir da fórmula. E ele deu a fórmula, não deu? Então vamos lá, tá aqui. Massa molar. Professor, o que é a massa molar? É a massa de um mol. Então vamos lá. A massa molar do, acho que é C6H8O6. Pronto. Já está ali. Então lá. Carbono é 12, 6 vezes 12, 72. Hidrogênio é 1, 1 vezes 8, 8. 8 mais 72 dá 80. Oxigênio 16, 6 vezes 6, 96. 96 mais 80 dá 176. Confere? Então, massa molar desse cara, 176 gramas por mol. Por que gramas por mol? Porque é a massa molar. Confere? Aí vamos lá. Vitor já falou isso. Com certeza ele já falou isso. O que significa 176 gramas por mol? O que isso significa? O que isso significa? Que a cada 1 mol tem 176 gramas. Show? Mas o cidadão que está comendo da fruta está ingerindo 176 gramas de vitamina C por dia? Não, ele está ingerindo 7,4. Quando ele ingere 7,4 gramas de vitamina C, quanto em mol que ele está consumindo? Y. Se você fizer a conta aí, o Y vai dar aproximadamente 0,0420 mol. Acho que é isso. Tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui, eu fiz a conta. É isso mesmo. Transformando para a potência de 10, vou andar com a vírgula. Uma casa, vou andar com a vírgula, 2 casas. Aqui então vai ficar 4,2 vezes 10 mol. Sucesso? Eita. Tem outra coisa ainda. Putz. Eita. Vamos ler? Se comermos diariamente cerca de 200 gramas dessa fruta, o número de mols de vitamina C que estaremos ingerindo a mais que o recomendado. Isso aqui não é o a mais que o recomendado? Não. Isso aqui é o que a gente está ingerindo. E o recomendado é quanto? Não é 62 miligramas? Opa! Agora! Então vamos de novo? Vamos de novo. O que significa isso aqui? Que 1 mol corresponde a 176
gramas. Qual é a dose recomendada? Não é 62 miligramas? E já vou transformar para grama, tá? Eu vou transformar logo para grama. Então, transformando para grama. 62 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso aqui é quantos mols? X. Então, o X vai ser igual a 62 vezes 10 a menos 3 dividido por 176. Quanto que dá aí? (35? 0,35 vezes 10 a menos 3 mol. Certo? Por que você colocou vezes 10 a menos 3? Porque estava em miligrama. Ó. Sabe-se que a dose diária recomendada dessa vitamina é de 62 miligramas. Sacou? Aí como está em miligrama e eu quero transformar para grama, aí eu multiplico por 10 a menos 3. Ou divide por 1000, que é a mesma coisa. Fechou? Olha aí, moleque. E agora? O que eu faço? Ó, essa aqui é a dose recomendada. Confere? Essa aqui é a dose ingerida. Confere? Fiz certo? O que ele quer? Se comermos diariamente cerca de 200 gramas de fruta, o número de mols de vitamina C que estaremos ingerindo a mais que o recomendado vai ser próximo de quanto? A mais que o recomendado. Como que eu faço essa conta? Quero sugestões. Eu não sei fazer. É um menos outro? Bota na mesma base de 10. Então, 42 vezes 10 a menos 3, confere? Era 4,2. Você falou para colocar na mesma base. Então, coloquei lá, 42 vezes 10 a menos 3. Mas a resposta só está em menos 2. Bota menos 2. Então, pronto. Então, vamos voltar aqui. Se está em menos 2, vamos deixar menos 2. Não. Desculpa. 4,2 vezes 10 a menos 2. Desculpa. Tá vendo? Menos. O Dudu conta até os pés da bunda que eu tomo, né? Tá vendo? E agora, como é que eu coloco aqui? 0,035 vezes 10 a menos 2. Esse safado só de Eu? Tu não tava de mim lá não agora? Caramba. Quanto que dá isso aqui? De cabeça deu 4,17. Mas não confio não. Deixa eu ver. No gabarito. Deu 4,17. Nossa, eu sou foda. Vezes 10 a menos 2. Olha lá. Show? Vamos lá, senhoras e senhores, meus rapazes, falem comigo. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Tá bom, então. Então tá aí. Quando você terminar de copiar, eu vou... Ó, eu fiz uma, agora eu quero ver você. A questão número 4, o mesmo conteúdo, não estou fugindo. Mas esse 10 a menos 2 Não. não mexe nada dele, cara. Como assim? Me explica melhor. Não, porque o senhor tem que me explicar, acho que eu não entendi. Não, eu vou te explicar, mas eu quero entender a sua pergunta. Toma distrai. Tá vendo? Não, porque... Que folgado. Tá vendo? Ele tava multiplicando, tipo, não corta. Se ele tá multiplicando, ele não corta? Não. É.
ele só conserva 10 menos 2. É, porque isso aqui, ó, vamos lá. Escrever em número decimal. Isso aqui é o quê? 0,042. Menos, vamos para número decimal? 0,00035. Faz a conta aí. Vai dar 0,0417. Então, a potência de 10 eu nem mexo. É notação científica. Beleza? Professor, e o Y, que eu descobri que era o quê? A dose ingerida. Do C6H1. Isso, da vitamina C. Entendi. Nos 200 gramas. Exatamente, nos 200 gramas. E aqui é a dose recomendada. Então, esse 10 da potência só porque era as respostas da pergunta, né? Exatamente. Então tá. Beleza? Aí então depois, como eu disse, eu gostaria que vocês tentassem resolver a questão número 4. Questão de número 4. E se você reparar, ele já deu as massas molares. Só você olhar aí que ele já deu as massas molares. Tá? Dá uma olhadinha aí, eu vou pegar só uma água para molhar as palavras e aí a gente moe. Deixa eu pegar meu copinho para beber uma água. Vai fazer sozinho? Ó, que eu falei para vocês, questões como essa, primeiro organiza o conhecimento. Coloque em ordem. Vê quem é o primeiro passo, quem é o segundo passo, tá? Coloque em ordem, que aí depois você tem o sucesso na mente. Saúde! Opa, saúde! Como assim nós vamos tomar Saúde! tipo a 2 a 3,5? O mínimo E o máximo? e o máximo. Quanto que é o mínimo? 2%. Quanto que é o máximo? 3,8, né? 3,5. Qual é a pergunta? Comece pela pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer o mínimo ou ele quer o máximo? Menor número. Opa, menor. Viu? Menor. Menor, na matemática moderna, é o mínimo. Assim, eu acho, né? Será?
Quem sabe? O que é o número de avogado? É o mol. 6,0 vezes 10 é 23. O número de avogado é a quantidade de matéria. Que a gente, como eu já disse, vulgarmente chama de mol. Como esse método teria que usar alguma fórmula do cimento ou não? Não. Visto que o cimento não possui especificamente uma fórmula, né? Uma mistura de vários materiais. Quando fala óxido de ferro 3, quer dizer que são 3 moléculas de ferro? Não. Esse é o NOx do ferro. Ah, o óxido de ferro. É o número de oxidação do ferro. Uma fórmula. Fe2O3 é a fórmula. De nada. Professor, no dia eu tinha que saber de... Tinha. Se não soubesse. Rodou. Ah, mas 2005. Tá bom. Tá bom. Eu nem tinha nascido, então. Vai lá. É de 2006. Pô, daqui a pouco eu vou estar fazendo cursinho com de 2010, né? Olha pelo lado bom, eu sou de 79. Mas o senhor é formado com dinheiro, eu sou desempregado. Ó, ser formado e ter dinheiro não é ter felicidade, não. Agora eu tô triste e pobre, eu poderia ser triste com dinheiro, velho. Dinheiro na mão é vendaval. Ah, prefiro problema de gente rica do que os que eu tô tendo agora. Ah, vá. Só que percentagem mesmo? Percentagem ou porcentagem? Tá escrito percentagem. É a mesma coisa. Aí, viu? É porque é 2005, né? Aham. Não fala mal do meu ano não, seu monstro. Nossa, falei percentagem que tá escrito, né? Essa ideia é uma teoria de 2008. 7. 2007? 7, É no finalzinho de 2007. Pô, já fui mais novo nessa aula de curso. Ó, mas olha aí, ó, para motivar vocês. Tô olhando aqui agora, ó. Olhando aqui. Salários dos militares em 2023, tabela atualizada, já que o nosso excelentíssimo capitão ali falou, ó, depois de 2 anos aí, ó, vocês vão estar ganhando a bagatela de apenas R$ 8.245. Não é mil, não? Não, depois de 2 anos. Nossa, 8 mil Ó, R$ 8.245. por mês?
né? Mas salário, uai, eu vou ganhar por ano isso, pô. Eu não sei, eu não ganho salário. Pô, Seu monstro, não sabe? o salário só pode ser por mês, uai. Quer dizer, eu acho, né? Não existe outro Não, salário é no assim. Brasil. Salário, né? Mês. Olha aí, ó a motivação. Pensava que era 1.000, então. Não, tá aqui, ó, R$8.245. Por que você pensava que era 1.000? Fala na escola? Não, escola não. É realmente na expressão que eu pensava que era tipo. Não, acho que esse era o salário de aluno, né? Não, o salário depois, de novo, mais uma vez, vou repetir, depois de 2 anos, Ah, na mão? é, Ah, na mão já recebe isso. depois de 2 anos, Do que depois de 2 anos? da MAN, depois de 2 anos na Quer dizer, MAN, concluído a mão. concluída a MAN, cara, Eu cheguei em 2020. depois de 2 anos, Segundo tenente, então. Segundo tenente. pronto, R$8.245, fora que tem plano de saúde, plano odontológico e moradia. Plano de saúde não tá junto com o odontológico, não. Tá, então, gente! Uai, gente! Plano odontológico e plano de saúde. Não, os dois não é vendedor. Plano odontológico saúde. Pronto. Se tivesse um quartel agora, ia pegar um sabonete, botar na porrada e enfiar no Pronto. Vamos lá, podemos? Ó, vamos, ó. Como eu disse, organização do conhecimento. Organização do conhecimento. Vamos lá organizar o conhecimento. Primeiro, eu vou começar pela pergunta. Eu tenho que saber o que eu tenho que calcular. Eu vou chegar e vou fazer. E aí, calcula aí, professor. O quê? A questão. Tá, mas o que da questão? A questão. Não, Ó, então começando pela pergunta. O que ele quer? O menor número de átomos de ferro encontrados nessa construção. Então, aqui, ó. A pergunta. Ele quer o número de átomos. Que é o número de átomos de quem? De quem? Do ferro. Essa é a pergunta. Número de átomos de ferro. Aonde? Usados na construção. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui usados na construção. Pronto, usados na construção, é isso aí. Pergunto para você, ele usa átomo de ferro direto na construção? Não, ele usa cimento. E no cimento tem ferro, porque ele deu a composição. Tá lá, ó. A composição química do cimento Portland varia ligeiramente conforme o que está indicado na tabela. Considere que em uma construção foram utilizados 60 sacos de cimento de 20 quilos cada. Então, peraí. Ó. Na construção, 60 vezes 20. Correto? 60 sacos, cada saco, 20 quilos. Se eu fizer isso, vai dar 1.200 quilos. Confere? Se eu fizer errado, você me corrige aí. Ele está usando 1.200 quilos de cimento. Esses 1.200 quilos de cimento, todos esses 1.200 quilos, é ferro? Não. Esses 1.200 quilos, eu tenho, olha o que eu tenho nesses 1.200 quilos. Óxido de cálcio, dióxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, óxido de magnésio, trióxido de enxofre, óxido de sódio e potássio. Olha o tanto de coisa que eu tenho aí. Mas eu só quero de quem? De ferro. Então eu vou pegar a substância que tem ferro. E qual é a substância que tem ferro? Óxido de ferro 3. Qual é a porcentagem dele? De 2 a 3,5. Qual que eu pego? 2 ou 3,5? 2. Por quê? Menor número. Então, desses 1.200 quilos, eu tenho 2% de óxido de ferro 3. F é 2O3. Confere? Então, 2% de 1.200 dá quanto? 240. Aí é 20%. Não, viajei. Viaja. É 240, 0,2. Não, é 0,2.
Eu acho que é 24. 24 lá aqui, peraí. Porque 10% dá 1.200. 10% dá 120. 24. Vai dar 2. 1% é 12. Vai dar 2.400. 24 quilos de Quer conferir aqui? Fe2O3. Tudo bem até aí? Beleza? Alguma dúvida? Não? Eu tenho 24 quilos de Fe2O3. Quanto de Fe2 eu tenho aqui? Opa, vamos calcular a massa molar. E ó, vamos lá, ó. Calculando a massa molar. Então, vamos lá. Massa molar do Fe2O3. Como que eu calculo a massa molar dele? Vai ser, ó, 2 vezes 56. Confere? Por que 2 vezes 56? São 2 átomos de ferro. Cada ferro é 56. Mais 3 vezes o quê? 16. Por que 3 vezes 16? São 3 oxigênios, cada oxigênio é 16. Aí olha só. 2 vezes 56, 112. Mais 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 48. Aqui vai dar, como disse o nosso colega, 160 o quê? Gramas por... Beleza? Até aí tudo tranquilo? Beleza? Ó, 160 não é o total? Total não é 100%? Total é 100%. Tá? Então, ó, 160 gramas corresponde a 100%. Desses 160 gramas, quanto que é a contribuição do ferro? 112. Então, 112 gramas vai dar quantos por cento? X. Se você fizer aí, o meu X aqui deu 70%. Então, de toda a massa do Fe2O3, 70% é ferro. De toda a massa do Fe2O3, 70% é ferro. Tá aqui, ó. Aí eu pergunto, qual é toda a massa de Fe2O3 usado na construção? Qual é toda a massa de Fe2O3 usado na construção? 24 quilos. Desses 24 quilos, quanto corresponde a ferro? 70%. Então, vamos calcular aqui 70%, que é o que corresponde ao ferro. Né? Então, pelas minhas contas modernas, ver se eu fiz certo aí, né? Parece que dá 16,8 quilos. Vê se é isso mesmo. 70% corresponde a 16,8 quilos de ferro. Pronto! Olha aí, ó. Pronto. Achei a massa de ferro. Mas ele não quer a massa, ele quer o número de átomos, não é isso? Olha aí, está escrito aí. A massa molar do ferro não é 56 gramas por mol? Vou até colocar aqui, ó. A massa molar do ferro corresponde a 56 gramas por mol. Você já viu isso comigo e já sabe porque o Vitor também já falou. O que significa 56 gramas por mol? O que significa 56 gramas por mol? Que a cada 1 mol eu vou ter o total de 56 gramas. E você viu isso comigo a aula passada. 1 mol é que quantidade? Pronto. Então, ó, substituindo. Que lindo! Substituindo. O que eu vou ter substituindo? 6 vezes 10 elevado a 23 corresponde a 56 gramas.
Mas quanto de ferro foi usado na construção? Construção. Quanto de ferro foi usado na construção? Vou transformar para gramas, né? Aqui está grama, né? Então, ó, transformando. 16,8 vezes 10 a terceira gramas, que estava em quilograma. Isso vai dar quantos átomos? X. Que é a pergunta dele, ó. O número de átomos de ferro na construção. Então, resolvendo aí, fazendo as contas, os cálculos matemáticos necessários, segundo os meus cálculos matemáticos aqui, vai dar 1,8 vezes 10 a 26. 1,8 vezes 10 elevado a 26 átomos de ferro. Mas se você tiver dúvida nos cálculos, a gente pode fazer junto. Uma dúvida que eu queria tirar com o senhor é que o senhor não falou que é 6,2 vezes 10 a 23. Isso varia de banca para banca. Isso que eu ia perguntar. Não tem problema se usar 6 vezes 10. Se ele indicou nos dados 6,0, usa 6,0. Esse ele vai ter que indicar. Beleza? Vamos lá, senhoras e senhores, falem comigo. Senhores que vão receber o soldo de R$ 8.245 mensais. Tô quase entregando currículo na oficina aqui do lado, velho. Fora os planos saúde odontológico e residência. Olha aí, ó, que motivação. Imagina você pegar todo esse dinheiro mensalmente. Gastar todo ele assim. Os 2 primeiros meses vai fazer uma bagunça. Oh, Fora que ainda não precisa comprar casa aqui também. foi o que eu disse. Ué, final de semana arroz pra casa. Beleza. Vamos lá. Copia aí, tirem suas dúvidas que eu vou para a próxima questão. Né? Agora sou eu que faço, depois é você que faz. Como você percebeu, é apenas uma questão de organização do conhecimento. Se você aceitar a minha sugestão é que você sempre comece pela pergunta. Fica mais fácil. Sucesso! Professor, isso aí cai toda a prova, isso aí. Toda. Nossa, que marcar. Mas não parece um igual tu tá vendo, não. Vai botar umas coisas diferentes. Botar umas reações sucessivas aí. Que reação sucessiva? Vai te botar pra fazer uma lei de ré. É quando é isso que Eu vou comentar depois. Uma vem depois da outra. Ah, tá, não, pode ser alguma coisinha similar a essa. reação sucessiva. Não, pô, eu falo similar é igual. Sucessiva reação. Ah, papo reto, né? Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos passo a passo para não dar nó na cabeça. Um aqui, um ali. Quando chegar a vez, vocês vão falar assim, agora eu tô craque. Você vai ter que fazer muita continha também lá. Hoje, tinha que ter falado, é reação sucessiva, mané. Aí eu entendi. Você falou normal aí. Se fosse para vocês escolherem, vocês escolheriam ir para qual região brasileira? Professor, eu passando, eu ia até pro Iapó. Não, tudo bem, mas assim, se pudesse escolher. Sul, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não é. Sul, Rio de Janeiro. Fortaleza também. Rio de Janeiro não é região. Rio de Janeiro é região. Cara, Então tem eu o vi uma Rio. política, cara. Sim, qual localidade? Pronto, vai. Localidade. Fala em casa mesmo. Vou te pagar mais. Brasília? Eu gosto daqui. Brasília, Curitiba ou Parque da Lua? Eu acho que é Curitiba. Ou Campo Grande. Curitiba, maneiro. Eu escolheria, se pudesse escolher, vou deixar logo claro, eu gostaria de uma cidade litorânea.
Rio de Janeiro, pronto, é perfeito. Pô, só tem o Rio de Janeiro, só. Perfeito, tem o mar, a montanha, Tem mar, tem tem água, esse risco de vida. cala a boca. Tem o pão de açúcar. O bom é que o carioca... Você já jogou aquele jogo Super Trunfo? Já jogou aquele jogo? O carioca, o super trunfo dele é assim, tem o mar. Pô, Curitiba é legal, mas não é Rio de Janeiro, não tem o mar. Pô, meu velho, lá tem o mar, bicho. Então... Eu deixava com os vidros abertos, velho, tranquilo. Eu não posso fazer isso. Pô, você para no celular ali, já tem uma arma no seu lado. Não tenho nada contra isso, meus familiares são do Rio de Janeiro. Não excluí o Rio de Janeiro da minha escolha. Só deixa lá. Deixar claro, eu só gostaria que fosse uma cidade litorânea. Se fosse Rio, legal. Fortaleza. Legal. Alagoas, Maceió, legal. Cidade litorânea. De vez em quando dá um. Vamos lá, posso apagar? Se eu Gustavo tivesse queria falar, Ceilândia. Vou apagar, velho. Só não pode brigar com os caras. Vamos lá. Agora é minha vez, eu vou fazer a questão de número 2. Questão de número 2. Olha o que diz a questão de número 2. Questão número 2 fala assim: uma fábrica produz amoníaco. Quem é o amoníaco? NH3, com rendimento de 80%. Se na sua caldeira forem misturados 42 toneladas de cada substância simples necessária, será obtida a seguinte massa de amoníaco. Então, ó, vamos lá. Reação química. Se é uma reação química, com certeza vai ter os reagentes. E além dos reagentes, também terão os produtos. Vamos lá. Neste procedimento, quem são os produtos? Amoníaco, NH3. Professor, como você sabe? Ué? Uma fábrica produz, só pode ser o quê? Produto. Uma fábrica produz amoníaco, utilizando o quê? O que ele utiliza? Se na sua caldeira forem misturadas 42 toneladas de cada substância, nós já vimos isso. O que é substância simples? Formada apenas por um elemento. Então, a substância simples do nitrogênio e a substância simples do hidrogênio. Então, tá aqui. Quem são os reagentes? N2 e H2. O que está faltando? Então, vamos balancear? Não tem muito mistério, não. Quantos nitrogênios antes da seta? Depois da seta só tem um. Então, aqui eu coloco o coeficiente nitrogênio balanceado. Vamos ver o hidrogênio? Hidrogênio. Coeficiente multiplica a atomicidade. 2 vezes 3, 6 nos produtos. Tem que ter quantos nos reagentes? 6. Tá, aqui eu coloco 3. Confere. Quando não aparece nada na frente é o número 1. Pronto, balancei. Se eu não tivesse isso, ou se eu não tivesse feito isso, já estava errado. Aí, qual é a massa molar do hidrogênio? 1. Do nitrogênio é 14. Vou colocar aqui, Repito, tem a tabela periódica na prova, é só consultar a tabela periódica, pelo amor de Deus. 14. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá. Quais são as massas que estão sendo utilizadas aqui? Nitrogênio 14. 14 mais 14, 28. Certo? Beleza? Hidrogênio é 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes a massa, 6. Que vai dar o total, é só usar a lei da conservação das massas. 28 mais 6. 34. Beleza? O que eu falei? Que toda reação química vai seguir múltiplos e submúltiplos dos coeficientes. Múltiplos e submúltiplos daquelas massas ali que eu acabei de colocar. Então vamos lá? Ele falou que na caldeira lá do reator,
ele vai colocar quanto de cada substância simples? Então, ó, quanto de N2 ele vai colocar na caldeira? Ó, caldeira. Quanto que ele vai colocar na caldeira de N2? 42. Quanto que ele vai colocar de H2 na caldeira? 42. 42 é da onde mesmo, professor? Oi? 42 é da onde mesmo? Do texto. Boa! De 28 para 42 aumentou? Sim. De 6 para 42 aumentou? Sim. Aumentou na mesma proporção? Não. Falei isso ontem. Ontem não, na semana passada. E comecei a aula fazendo a revisão. De 28 para 42. Aumentou quantas vezes? Aumentou 1,5 vezes. Como que eu digo? Não, 1,5. Eu peguei o 42 e dividi por 28. Opa, de 6 para 42 aumentou 7 vezes. Opa! Aumentar 1,5 e aumentar 7. Quem aumentou mais? Então está em excesso. Professor, mas a unidade também não importa? É proporção. Se é proporção, se é tonelada de um, é tonelada do outro. Vai aumentar na mesma. Mas porque tá grama pra tonelada. É proporção. Todo é sempre assim, tipo, todo pra aumentar mais também, certo? Eu sempre ficava fazendo proporção, tipo, de 1 para 2, aí ficava um monte de conta lá pra toa. Então, ó, aqui aumentou 1,5 vezes. Então, esse é o reagente limitante. Aqui aumentou 7 vezes. Esse aqui é o reagente em se excesso vai sobrar. Aqui, do 34 para o que está na caldeira, vai ter que aumentar quantas vezes? 1,5 vezes. Aumenta sempre na menor proporção. Sempre aumenta na menor proporção. Lei das proporções definidas. Isso vai dar 51. Então, ó, quanto que vai aparecer aqui? Quanto que vai aparecer aqui? 51 toneladas. Achei a resposta? Não. Ele disse que tem um rendimento de 80%. Então, vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 0,8, 80%. Pronto! Então, o que vai ser produzido vai ser 40,8 toneladas de amoníaco. Aí, ó, questão tradicional usando balanceamento, usando lei das proporções definidas, leis ponderais. Ai, ai, eu gosto de ouvir isso. Adoro. Oi! Ali no reagente o produto embaixo. Como é que eu sei que era N2? Não podia ser só N? Porque o nitrogênio é um composto ametálico e os ametais realizam ligação covalente. E a ligação covalente é por compartilhamento. E não tem como compartilhar sozinho. Eu fui perguntar uma coisa, saiu foi com mais dúvida. Não, então os ametais sempre vêm desses dois. Não sempre, a maioria dos casos. Não é que N, Qual o caso? NH, toda vez que você for botar em ação, Hã? Qual o caso que não tem? O3, ozônio. Isso aí? Não, tem vários. S8, enxofre rômbico. P4. Posso continuar citando aqui. Não, obrigado. Ah, eu quero ver se tá bravo mesmo. C60. Ah, vou falar qualquer coisa, eu vou saber se existe. Oh, meu pai. É o tungstênio? Tungstênio é W, aí é metal. Aí é só vocês. Aí é só o W. É seu C60?
C60 é o carbono grafite. Vai ser O2 aqui, igual o senhor explicou pra ele. Gás, oxigênio é O2. Se for o ozônio é O3. Ozônio, gás ozônio é aquele que tem, que O sozinho não tem. não existe na natureza. Aquele Então sempre relevante que a quando gente tá for, tirando. então sempre quando for H2O, vai se jogar junto que vai ter que balancear. Porque Sim. H2, Sim. Vamos lá, ó. Veja você aí agora, tranquilidade total. Questão número 3. Com você aí agora. Questão de número... Ah, essa tá muito difícil. Luiz, Qual foi? R$8.245. Dá pra pagar muito longe. Que me vê na rua depois de quem gastou tudo. Ué, quando sal de cobre. Ô, Dudu, como é que eu vou saber a reação disso, velho? O cara não me dá. Foi o que eu fiz aqui, ó. Faz do jeito que eu fiz. Coloca reagentes, produtos, e aí vão ter palavras que vão indicar quem é reagente e quem é produto. Foi consumido, aí, por exemplo, é reagente. Foi formado, foi produzido, obteve-se, aí é produto. Né, ó, ó o que ele fala aí, ó. O carbureto de cálcio, quando tratado com água, fornece... Então já sei que o carbureto de cálcio e a água são reagentes. O que é fornecido é o produto. É uma Mas hidrólise. como é que eu vou balancear se tem coisa de um lado e não tem outro? Você, não tem na água. Não, não sei de jogar muito. Ó, eu vou te dar uma dica, que eu sou um cara legal com você. Se você olhar a questão número 8, lá na terceira etapa, É hidrólise. Não. na questão número 8, o SPSEC 2012, lá na terceira etapa, tem exatamente descrevendo o que você solicitou. Isso, como eu sempre falo, é para mostrar para vocês que se você fizer questões de provas anteriores, quando vier a sua, você já sabe o que vai acontecer. Porque ele repete. Mas eu deveria saber montar isso aí. Deveria. Mas eu vou te dar uma dica, você não precisa, para esta questão em específico, você não precisaria conhecer todos os produtos. Tá? Para essa questão em específico, não seria necessário conhecer todos os produtos. Eu sabia isso. Agora não. Ô professor, cacau, hormônio, caloria, que E o caloria? É a quantidade de calor. Quantidade de calor. Lembra do professor de física, não? Milímetro, não. Mega gigatera, velho. É calorias vezes G. Não, mas o que tem a ver o gigateia? São as unidades. É 130 vezes. Ele não viu, né, o de... Eu já vi, já. Quanto tempo esse carbono volume? Desculpa que eu não entendi. Como que transforma esse carbono em volume? Tá aqui, ó. Volume molar. Nossa, tá, eu sou meio burro. Não, é não, é não. Que isso. Eu achei a caloria, mas não achei esse volume. Sem problema, estou aqui para ajudar. Eu quero ver todo mundo enganjado no Exército Brasileiro. O senhor dá aula aqui há quantos anos? Há algum tempo, eu não me recordo assim exatamente não, mas eu acho que faz uns 5 anos. Qual que é a taxa de gente que passa aqui, a quantidade de gente? mais ou menos? Vareia. Presencial. Vareia. Teve uma época que eu posso dizer que metade da turma, acho que foi metade da turma passou. Mas era cheio? Era, não era cheia, era lá em cima. Era na sala lá de cima. Parecendo que foi pouca gente.
Acho que o pessoal está desistindo de estudar, fala assim, é melhor fazer TikTok. Se fosse assim, era pouco passar, né? Mas é maior a quantidade de gente que desiste ou as que passam? Não, eu desisti, eu vejo pouquíssimas pessoas desistindo. Pouquíssimos. Ó, o ano passado, você se lembra de alguém ter desistido ano passado, Luiz? Não, fala que fazia o curso e parou de fazer esse ano. Lembro? Oxe, no início saíram uns 3 moleques. Foi? Não lembro não. 3 fracos. Não tinha perfil. Não tem honra na desistência, mano. Não lembro não. Não tô sendo sincero, não lembro dos três. Tinha um... É um loirinho? Era um gaúcho? Não, esse era o Pedro, pô, eu acho. Pois é, o Pedro foi até o final, não foi? Saiu um que era o João, só passou na UNB e foi fazer faculdade. Aí tinha um outro que parecia o Cid, que estava na frente. Não lembro não. O moleque era negro, careca e aquele de regata branca. Era por querer, com certeza. Não lembro não. E o moleque que chamava de Cid, que era branco e laço. Tem que ter sentido. O Ramon falou que ele era tão feio que ele parecia que tinha gráfico de Play 12. Ah, entendi. Ô, meu pai. Aí ficou. Vamos lá? Podemos? Então vamos lá. O que ele quer? Ó, primeiro passo que eu disse para vocês. Eu começo por onde? Pela pergunta. O que ele quer? Ó, lá no finalzinho do segundo parágrafo. Ele assim, ó. Podemos afirmar que o volume de CO2 e o calor liberado na combustão do acetileno. Ele quer o volume de CO2 liberado na combustão do acetileno. Volume de CO2 liberado na combustão do acetileno. Aí o que ele fala? Vamos lá, vamos pegar as informações do texto. O carbureto de cálcio, CaC2, quando tratado com água, então, ó, CaC2, quando tratado com água, são os reagentes, dá como origem, fornece o acetileno, C2H2. Beleza? Ah, tá faltando, eu não sei completar. Meu amigo, deixa o que ele citou no texto. Esse C2H2, ele vai ser usado na combustão. Ele vai ser usado na combustão. Como que ocorre a combustão? Combustível, comburente, que é o oxigênio, gás carbônico e água como produto. Então, como vai ser a combustão de C2H2? C2H2 mais O2 produzindo CO2 mais H2O. O que vai ser produzido aqui vai ser usado aqui. Aonde? Na combustão, ué. O que eu vou fazer agora? Balancear. Um desse produz 2 desse. 2 carbonos, 2 carbonos. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênio, 4 mais 1, 5. 5 meios, pronto. Está balanceado. Lembre-se, os valores em massa seguem as proporções indicadas pelos coeficientes estequiométricos. Vamos lá. Carbureto de cálcio. Massa do cálcio, 40. Ele deu, está escrito. Massa do carbono, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 40, 64. Então, ó, 64 gramas desse. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Carbono, 12. 12 vezes 2, 24. Mais 2, 26. Produz 26 gramas desse. Confere. Quanto de carbureto ele disse que vai usar? Ó, se tratarmos 96 gramas de carbureto. Então, quanto de carbureto ele vai usar? É 64? Não, ele vai usar... Se ele usar 96 gramas, quanto desse cara eu produzo? 39. X. Já me disseram aí que o X ele vale 39 gramas. Confere? Aí esses 39 gramas que foi produzido aqui, eu vou usar na combustão. Aí o que eu tenho na combustão? Olha o que eu tenho na combustão. Olha o que eu tenho na combustão.
colocar até de vermelhinho. Com certeza, senão não pega fogo. Por isso que no espaço não tem como pegar fogo, não tem oxigênio. Ó. 26 gramas desse... Por que 26, professor? Massa do carbono, 12. 12 vezes 2, 24. 24 mais 2, 26 gramas desse cara produz o quê? 2 mols de CO2. Como você sabe que é 2 mols? Falei quando eu estava explicando o balanceamento. O coeficiente indica o número de... Mas eu vou usar 26 gramas? Não, eu vou usar quanto? Então, se eu usar 39 gramas desse cara, que é o que foi produzido com carbureto, quanto em mols de CO2 eu vou obter? Vou chamar de Y, mas deixa em cima eu chamo de X, chama de Y aqui. O Y aqui vai ser, então... Deixa eu fazer a conta aqui, de cabeça assim. 3? Então, o Y aqui vai ser 3 mols de CO2. E aí, se você olhar nos dados, ele deu o volume molar. O que é o volume molar? Volume de 1 mol. Está escrito, 22,4. Massa molar não é a massa de 1 mol? Volume molar é o volume de 1 mol. E quanto que é 1 mol em volume? 22,4. E aqui eu tenho quanto? Então é só pegar 22,4 e multiplicar por... Então, 22,4 litros por mol, que vai dar quanto? O quê? Litros. Pronto, você nem precisa fazer mais esforço, eu acho que já achou a resposta. Tá vendo aí? Agora fica... Tem um calor de combustão. Sim, tem também um calor de combustão. Né? Ó, o que ele fala aí, ó. Se tratarmos 96 gramas de carbureto de cálcio com água e considerarmos o calor de combustão da acetilena igual a 300 kcal por mol. Aqui, ó. Sucesso. Ó. 1 mol não é 26 gramas? Ó, 1 mol de acetilena é 26 gramas. Se eu pegar 26 gramas de C2, H2 e queimar, a energia liberada é igual a 300, não é? Confere? Eu não vou usar 39? Se eu usar 39 gramas de C2H2, quanto de energia eu vou liberar? Z. 450. Ele deu em quilocal. Aí, ó. Sucesso total, meu amigo. Melhor impossível. Tranquilo? Maravilha. No nosso próximo encontro, então, falaremos um pouco mais dessas leis maravilhosas envolvendo pureza, rendimento e reações sucessivas. Vou até guardar. Guarde a sua lista que eu vou guardar a minha. Tá? Que eu vou usar a próxima aula. Como sempre, posso reafirmar que foi um prazer inatingível estar aqui na presença dos senhores. Comparando os outros conteúdos, esse seria um dos mais fáceis, Cara, tem conteúdo que eu acho mais complicado. Por isso que eu estou falando. Tem conteúdo que eu acho mais complicado. Entendeu? Eu acho mais termoquímica. Aquela parte de relay de Hess. Não. Acho chato é molaridade. Eu acho chato porque tem que converter. Sim. Na hora que vem umas coisas, isomeria. Nossa. Não, mas a medida não é difícil, não.
Isomeria geométrica, que ele está falando. E do espelho ele está falando de isomeria óptica.